Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Kenan está a sós com o Laranjão, e é nesse momento que o Atés chega revoltado para tomar satisfação com o Kenan, e o Laranjão tenta até ir para cima lá do Atés, só que o Atés não toma nem conhecimento, não quer nem saber, dá logo uma sabugada nele. Então o Kenan pede para que o Atés pare e pergunta a ele o que é que ele está fazendo com esse pobre homem. O Atés, agora frente a frente com o Kenan, diz que foi ele, e o Kenan olha meio confuso, pergunta a ele: foi eu o quê? E o Atés diz pra ele que foi ele que acabou com o Yuppie. O Kenan continua tirando onda de doido ali, e o Atés continua dizendo pra ele que foi ele sim quem acabou com ele. O Kenan, ele fica o tempo todo ali encenando, fazendo de conta que não sabe de nada, perguntando o que foi que aconteceu com o Yuppie, se de fato ele se foi e quando foi que isso aconteceu. O Atés fica calado, doido pra pular no pescoço do Kenan, e o Kenan fica se fazendo ali que não sabe de nada, fica até querendo se desesperar ao saber que o Yuppie foi para a cidade de Pé Junto, tendo em vista que foi ele mesmo quem fez tudo isso. Mas ele continua ali fazendo de conta que não sabe de nada, fica chamando até pro Alá, perguntando o porquê que ele permitiu isso. O Atés continua revoltado, dizendo que já basta dessas palhaçadas dele, porque foi ele mesmo quem fez aquela carta. O Kenan pergunta que carta ele está se referindo, e o Atés diz aquela carta que ele fez para poder ali colocar toda a culpa no Yuppie. Kenan fica calado, e o Atés continua dizendo que foi ele mesmo quem obrigou ao Yuppie fazer aquela carta se despedindo. Kenan continua em silêncio, e o Atés diz que ele pode fazer o que quiser, mas que ele nunca vai lhe enganar, porque isso a partir de agora acabou. O Kenan pergunta a ele de que carta ele está falando e que bobagens são essas que ele está falando por Alá. O Atés continua revoltado, trincando os dentes ali, dizendo ao Kenan que ele pare de se fazer ali, porque o Yuppie era o seu braço direito, e o Laranjão tenta se levantar de novo, e o Atés dá-lhe outra sapatada no meio da cara. Ele continua dizendo que foi ele quem acabou com o filho dele, mas que por trás dele, do Yuppie, está ele e o Kenan. O Kenan, ele fica calado, fica querendo ou não até surpreendido com tudo que o Atés está ali falando, e o Atés continua dizendo que foi ele que fez tudo isso contra o filho dele, mas que foi a mando dele, do Kenan, e que inclusive na noite anterior também foi ele quem mandou o Yuppie lá no apartamento dele para acabar tanto com a Barra e também ali com ele. O Atés declara para ele que logo depois de ele ter descoberto tudo isso, agora sim é o fim, e que tudo esse mal que ele está fazendo contra todos eles acabou agora mesmo. O Kenan continua se fazendo que não sabe de nada, e continua dizendo ao Atés que não sabe do que é que ele está falando, e diz que esse maldito do Yuppie também tentou acabar com a vida também lá da sua amada, a Uliá, e também a sua filha, a Mogi. O Atés fica calado, não está acreditando em nada que ele está dizendo, e o Kenan continua dizendo que ele mesmo acabaria com suas próprias mãos se conseguisse encontrar aquele miserável. O Atés diz a ele que jamais vai acreditar nas mentiras dele, dá até um empurrão, e o Kenan diz a ele que ele não lhe empurre e que já basta tudo isso aí de todas as culpas que estão colocando contra ele. O Atés fica calado, e ele continua dizendo que não sabe o que acontece porque tudo está culpando ele, e que ele tem toda a razão, que ele tem sim problemas lá com o Mermetes, eles são inimigos, mas contra ele, o Atés, o que é que ele tem contra ele? Declara que não tem exatamente nada contra ele. O Atés calado, e ele continua dizendo para que ele diga agora mesmo qual o problema que ele tem contra ele, contra o filho dele, também contra a esposa dele, pede para que ele fale. Ele continua dizendo que não falou nada contra ele para evitar qualquer tipo de problema, mas que tudo na vida há um limite. Ele continua dizendo que a própria Foliar jogou ele pelas escadas ali, mas o que foi que ele fez? Ficou quietinho e guardou o seu silêncio. Ele conta que várias vezes na vida dele aconteceu muitas coisas que ele ficou ali o tempo todo calado, inclusive com o Arda, sempre tem golpeado, sempre tem feito coisas contra ele, mas o que é que ele faz? Ele não faz nada e ainda aceitou ele como filho. O Atés calado, olhando revoltado para ele, e o Kenan continua dizendo que ele tem que se recordar que a todo tempo ele mesmo, Atés, fica lhe xingando, dizendo coisas com ele o tempo todo, inclusive já bateu nele, quebrou também ali o seu óculos, e pergunta se ele se recorda que jogou também champanhe ali na sua cara. Atés calado, e o Kenan pergunta para que ele diga agora mesmo, logo depois de tudo isso que ele fez contra ele, se ele disse alguma coisa contra ele. O Atés calado, e ele, o Kenan, fala que nunca, exatamente nunca disse nada contra ele. O Kenan diz a ele que, tendo em vista tudo isso que ele falou, já basta
basta, porque já não está mais aguentando tudo isso que ele faz e que já basta, agora chegou o fim. O Kenan agora toca no nome do Duruk e pergunta a ele se ele se lembra que também ele mesmo foi lá no funeral do menino que estava lá no cemitério ao lado dele. O Kenan diz a ele que se ele tiver com qualquer dúvida pode perguntar até a própria Auliá, que a Auliá vai concordar e vai provar que ele está falando a verdade, que ele não teve nada a ver com tudo isso que ele está ali lhe acusando. O Kenan continua perguntando a ele se ele se lembra que foi ele mesmo que lhe apresentou lá o Yuppie e que isso foi tudo e que agora ele fica todo o tempo lhe acusando, e diz novamente ao Atés que isso já basta, porque tudo na vida tem um limite. O Kenan logo depois se afasta um pouco do Atés, dizendo a ele que ele é um ser humano e que isso que estão acusando ele está totalmente errado, levanta as mãos para cima, começa a gritar dizendo que é um ser humano também, só que com o Atés não tem acordo, ele não come conta de nada que o Kenan está dizendo, pega um pedaço de pau ali e quando ele está de bobeira de costa é quando o Ismael também vem chegando gritando para que o Atés não faça isso, mas o Atés não quer nem saber e sapeca aquele pau ali nas costas do Kenan que cai só o cangaço lá embaixo. Logo em seguida, tanto o Atés quanto o Ismael fica olhando lá para o Kenan, que também fica olhando para eles dois. Tem um ditado que o pessoal fala, né, que vaso ruim ele não quebra. Olha aí a prova aí, o homem ficou vivinho depois de uma distância desse tamanho que ele cai num monte de tijolo ali. Já lá com a Sultan, nesse exato momento, está revoltada com a Zeynep, levando ela, joga ela de rebolo ali perto do Arda e também da Efsun, que se assusta e pergunta por Alá o que foi que aconteceu com ela, porque ela lhe assustou. A Efsun pede que por favor que ela lhe responda o que foi que aconteceu, olha para a Sultan, chama ela de tia e pergunta o porquê que ela está empurrando ela assim dessa forma. A Sultan diz a Zeynep que então ela diga, confesse logo tudo. A Efsun pede a ela que por favor que ela diga o que é que está acontecendo. A Zeynep então vai logo direto e diz que ela não vai mais conseguir sendo modelo para ela. A Efsun não quer nem acreditar no que ela está dizendo, tendo em vista que no dia de hoje tem uma apresentação muito importante, mas ela fica olhando para a Zeynep e diz a ela que como assim, que ela não está entendendo e manda ela explicar. A Zeynep diz a ela que é como disse, que ela não vai poder mais ser modelo para ela, não queria deixar ela assim, mas que infelizmente ela sente muito, mas não vai poder mais ser sua modelo. A Efsun não quer nem acreditar, chama pela Sultan e fica perguntando o que é que está acontecendo com a filha dela, o que é que ela está na cabeça dela e diz para que elas vá embora para casa agora mesmo e se prepare, porque hoje à noite tem um evento muito importante e que não quer nem estar ouvindo isso que ela está querendo dizer ali e que ela vá para casa agora mesmo e não fique ali tentando burlar ela, fazer ela de besta. Ela continua dizendo a Zeynep que está calada, que já falou para ela também que ela deveria sempre estar usando as roupas dela da Efsun e não ficar usando essas roupas que ela está usando ali e que tem que se lembrar que hoje à noite tem um evento muito importante. Efsun continua xingando a roupa dela, dizendo que ela tem que ficar usando as roupas da Efsun, da marca Efsun, e não ficar usando essas roupas baratas, e a Zeynep diz a ela que já disse uma vez e vai repetir novamente que não vai conseguir mais ser a sua modelo e que lamenta muito, que sente muito isso por ela. A Efsun olha para a Sultan e pergunta a ela se ela escutou isso e a Sultan faz um gesto como diz a ela, eu lhe avisei. A Efsun olha para ela e pergunta se ela está louca, se ela está demente, se ela perdeu a razão. Zeynep calada e a Efsun diz que investiu milhões nela e pergunta se agora ela vai deixar ela ali de mão sozinha e pergunta se isso mesmo é verdade e pede para que ela responda agora mesmo, não fique calada. O Arda tenta até de alguma forma ali acalmar a Efsun, mas ela fala que ele fique no cantinho dele ali porque ela investiu muito dinheiro na Zeynep, ela não pode fazer isso que ela está querendo fazer agora. A Efsun olha seriamente para ela e pergunta se ela entende que ela gastou muito dinheiro com ela. A Sultan chama a atenção da Efsun e diz a ela que já tinha avisado a ela que ela estava investindo muito dinheiro na Zeynep, estava gastando muito com ela, que já tinha avisado várias vezes só a ela, mas que ela realmente não quis fazer da forma que ela estava lhe dizendo. A Zeynep olha para Efsun e diz a ela que está tudo bem, que ela não precisa se preocupar, que ela vai trabalhar de vendedora e vai pagar tudo que está devendo para ela. A Efsun, ela começa até a querer a sorrir e pergunta, você vai trabalhar como vendedora e vai me pagar tudo que deve, né? Mas pergunta a ela o que é que está na cabeça dela, porque nem ela trabalhando a vida toda vai conseguir pagar o que deve a ela.
A Zeynep diz a ela que o que é que ela quer que ela faça, porque não dá mais para ela fazer isso, e que inclusive se ela parar para observar, a mãe dela, a Ganymede, está todo o tempo ali lhe desprezando, que além de tudo isso, querendo nela, vai também se separar do sem mal. Ela diz também que está muito agoniada, que todos os diários estão ali, os jornais colocando ali suas fotografias, e todos os dias tem notícias sobre ela. Efsun fica calada, a Sultan também, e ela, a Zeynep, continua dizendo que em meio a tudo isso, ela não se sente confortável, não gosta de nada disso. A Efsun, ela fica até sem saber o que fazer, dizendo que vai ter que ir no psiquiatra, e jura que não sabe o que vai fazer e acredita que vai enlouquecer. Em outra cena, nesse momento, quando chega o resgate para levar o Kenan, eles empacotam ele todinho ali, e o Kenan fica resmungando, dizendo que ele não fez nada, ele não tem culpa de nada, e que por lá ele tem que acreditar nele, que ele é inocente. Enquanto isso, o Ismael perguntando a Atéis para que ele diga por Alá por que ele fez isso. Ele continua dizendo que se ele já parou para imaginar que se o Kenan fosse para a cidade de Perjut, como é que ele acha que ele, o Ismael, ia lhe proteger. O Atéis diz a ele que não tá nem aí, que ele não se importa, e que por favor que ele lhe entenda isso logo de uma vez por todas. Ele continua dizendo ao Atéis que eles não têm nada contra o Kenan ainda, e que ele fez tudo isso e que ele poderia de fato ali até ir para a cidade de Perjut, e pergunta a ele se acontecesse isso, o que é que ele ia fazer para lhe proteger. O Atéis diz a ele que ele lhe escute muito bem, que esse homem sempre vai estar por trás de tudo isso, e que ele sabe muito bem disso. O Ismael fica sem saber o que falar, e o Atéis diz que ele, o Kenan, vai pagar por tudo o que tem feito contra eles.